Então a próxima coisa que o enunciado pede é para calcular o período em função do tempo. Para isso a gente vai usar os dados da potência. E eu vou rapidamente aqui, ó, só fazer uma definição formal do período, porque a gente vai precisar disso agora. Então, dado uma função exponencial qualquer, uma genérica do tipo a vezes e elevado a bx, o período ele é definido como e elevado a x sobre t. Então, no caso aqui, b é igual a 1 sobre t. Então, quando a gente coloca nesse formato, t é o período da exponencial. Então, o que eu quero destacar é que essa questão de período é uma questão puramente matemática, não entra nem na questão de engenharia nuclear ainda. Então, eu fiz um código bobinho aqui para demonstrar isso. Então, aqui eu vou plotar 5 exponenciais, o valor de a de todas são iguais, e o valor de t do período é 1, 2, 3, 4, 5. Então, plotando isso aqui para ver o que vai dar, estou colocando aqui de 0 a 5 segundos. E o período igual a 1 é essa exponencial que tem uma curvatura maior, né, que cresce mais rápido. E 2 já cresce menos, etc. Então a gente vê que quanto maior o período, mais devagar cresce a exponencial. E era mais ou menos isso que a gente viu lá no ponteiro do reator, né? Lá a gente tem um ponteiro que ele mostra o período para a gente. Então, esse aqui é o ponteiro. E a gente tinha aqui, vamos ver, mais ou menos infinito. Aqui no centro. E aí a gente tinha aqui, vamos supor, 1000 segundos. A gente tinha 100 segundos. A gente tinha 10 segundos. E aí, se chegasse em um período de 10 segundos, se o ponteiro, né, apontasse nessa direção aqui, o que acontecia? Sinal de Scrum, o reator desarmava. Então, quanto menor o período positivo, mais rápido a exponencial cresce. Então, vamos ver isso. Vamos colocar esses valores. Vamos colocar esses valores aqui no código e vamos ver como que é a cara de uma exponencial com um período de 10 segundos, de 100 segundos, de 1000, 10.000 e 100.000. Então, quando a gente dá play aqui, esse é o gráfico resultante. A linha azul maior de todas é o período de 10 segundos, então a gente vê que ela cresce muito rápido. Como que a gente vê isso? Então a gente partiu de 1.0 e aqui em 5 segundos ela já está em mais de 1.6. Então, o que aconteceu aqui? Em 5 segundos aumentou 60%, mais de 60% o seu valor. Quase que dobrou. Vamos ver quanto tempo que dobra? Expandir aqui para 10 segundos e a gente vê que ele dobra mais ou menos aqui em 7 segundos. Então tem até aquela questão lá no ponteiro também, né, do tempo de dobramento. Vocês devem lembrar que tem uma escala interior lá que mostra o tempo de dobramento. Então, ou o tempo de decuplicação, o tempo, né, que a potência aumenta de 10 vezes. E a gente vê aqui, ó, que em 7 segundos a potência já dobrou. Né, com um período de 10 segundos. E aí um período de 100 segundos, ele está essa linha amarela aqui. O período de 1000 segundos é esse daqui. O período de 10.000 é esse aqui. Então você vê que quanto maior o período, quando o período tende a infinito, o reator ele tende a ficar crítico. Olha como é que essa linha daqui mal sai, né, do 1. Quer dizer que a potência não muda. E o mesmo é válido para os períodos negativos. Se eu vim aqui colocar um menos em todos os períodos, o gráfico que a gente vai obter é que o período de menos 10 segundos é o que a exponencial decai mais rápido, enquanto que o período de menos 100.000 segundos é que o reator quase não mudou sua potência. É por isso que esse ponteiro ele passa por mais ou menos infinito, ao invés de passar por zero, porque quando o reator está crítico, o ponteiro ele tende a apontar para o mais ou menos infinito. Se a potência começar a cair um pouco, o que vai acontecer?
o ponteiro ele vai vir para o lado negativo, e se ela começar a crescer um pouco a partir do momento que ele está crítico, ela vai vir para o lado positivo. E isso vai causar um problema na hora da gente plotar o gráfico no computador. Porque no computador os nossos gráficos vão passar por zero. Eles não vão passar por mais ou menos infinito. Então isso vai gerar uma descontinuidade, porque vamos supor que o reator está quase crítico. Então eu vou estar com o meu gráfico aqui. Ó, finge que isso aqui é aquela janela lá do gráfico e que eu estou plotando o período nela. O que vai acontecer? Eu estou aqui com um período muito alto de 1 milhão. E aí o período está constante. Aí a gente mexeu na barra de controle e deixou o reator ligeiramente subcrítico. Ele foi para menos 1 milhão. Porque a gente deu só um totozinho na barra de controle. O que vai acontecer? Ele vai cruzar rapidamente o zero. O problema é que se a gente, por qualquer motivo, mexe no reator para ele ficar ligeiramente supercrítico, ligeiramente subcrítico, esse gráfico ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar mas ele cruza o zero porque o Matplotlib ele vai estar ligando esse ponto a esse ponto, mas o período não passou por zero. O período ele é descontínuo, né? Você pode imaginar que ele passou por infinito positivo, voltou de infinito negativo e chegou aqui. Então isso não existe. O que acontece, o gráfico real, se a gente consertasse isso, se a gente fizesse algo bem elaborado, ele iria cruzaria o mais ou menos infinito e chegaria aqui sem cruzar o zero. Esse aqui seria o gráfico real. Mas do jeito que a gente está fazendo é fácil. A gente está dando período, a gente dá um valor de período e ele nos dá a exponencial. Só que o enunciado, está aqui o valor do período, né? A gente deu esse período de menos 10 segundos, ele deu exponencial. O que o enunciado pede é o contrário. Ele pede para a gente usar a potência, ou seja, usa o gráfico para você calcular o período a partir do gráfico. Então vamos fazer esse cálculo aqui no Python. Então esse aqui é aquele código que eu já tinha mostrado para vocês no vídeo passado. Eu só mudei o nome aqui da função. Eu chamei essa função, ela chamava só plot. Eu estou chamando ela agora de plot a potência lim e log. Então foi aquela primeira parte do enunciado, plotar a potência lim e log. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa função aqui, que ela já está quase pronta, né? Porque o que o enunciado pede, se a gente continuar lendo ele, é plota o período em cima, plota a potência em escala log embaixo. A potência em escala log embaixo já estava na parte passada, então vamos só alterar essa parte aqui de cima depois que a gente calcular o período. Então, voltando aqui no Python, a gente vai... Então, dei Ctrl+C, Ctrl+V, vou ter de mudar o nome dessa função, né? Agora vai ser plot período potência. E eu vou usar aquela automação que a gente fez para ele já plotar a primeira parte da atividade e a segunda parte da atividade. Aí eu vou passar o nome do arquivo de novo para a função. E aí agora ele vai fazer automaticamente todos os arquivos para a gente. Então aqui já está o gráfico da escala log. A gente vai querer plotar nesse gráfico de cima o gráfico do período. Então aqui é o lugar que a gente vai colocar o cálculo do período. E como que vai ser o cálculo do período? Voltando aqui para a nossa equação, eu não vou deduzir para vocês, acreditem que dá para a gente reescrever isso aqui dessa forma. O período, em função do tempo, ele vai ser igual, no nosso caso, esse f de x é a potência em função do tempo. Só substituir. F de x virou P de T. Então, o período vai ser igual a potência em função do tempo, dividido pela derivada temporal da potência
em função do tempo. Em relação ao tempo. A derivada temporal da potência em função do tempo em relação ao tempo. Então, basicamente, é só dividir a potência pela derivada da potência. Aí, para isso, eu vou querer o meu eixo tempo em segundos, porque agora, antigamente, a gente estava usando o tempo em data com essa função automática aqui. Teve gente que não fez assim, teve gente que fez fazendo manualmente, né? Multiplicando minuto por 60, hora por 3.600, dividindo milissegundo e fazendo a conta manualmente. Quem fez desse jeito não precisa fazer assim. Então, como eu fiz usando a data, eu vou querer converter ela para segundos. Então, estou aqui só criando uma coluna de tempo em segundos. E essa operaçãozinha aqui, para mim, ela vai fazer essa conversão. Agora, eu tenho uma coluna de tempo na unidade de medida segundos. O NumPy tem uma função chamada gradiente, que ela já faz o cálculo da derivada automaticamente para a gente. Faltou só colocar aqui import NumPy. E agora eu já tenho uma coluna da derivada temporal da potência. Então, se eu dividir a potência pela derivada temporal da potência, eu tenho meu período. Que basicamente é essa equação daqui. A potência dividido pela derivada temporal da potência. Então, eu já posso substituir aqui no meu gráfico. Agora eu vou querer plotar o período em função do tempo. E agora eu vou trocar aqui meu título para período em função do tempo. Vou querer fazer mais uma coisinha, porque como a gente está derivando, e às vezes a derivada pode... A gente está fazendo uma derivada digital e a derivada pode dar um salto muito grande, um valor muito grande, eu vou querer limitar o eixo y. O que eu estou querendo dizer? A gente está trabalhando no computador, né? Não é nas equações algébricas, mas então no computador os gráficos vão ser, se você dá um zoom muito grande, vai ser algo pixelado, mais ou menos assim. E por outros motivos a derivada pode explodir para um valor muito grande. Eu vou plotar aqui para vocês verem exatamente isso que eu estou falando. Então, lembrando que primeiro ele vai plotar a primeira parte da atividade, que é as duas potências, depois período potência. Então, eu vou dar play aqui no código. Então, esse aqui é a primeira parte que a gente fez. Essa aqui é a segunda parte. E dê uma olhada aqui. 1 vezes 10 elevado a 15. Então, isso aqui é um valor extremamente grande, que é aquela questão que eu estava falando, que a derivada às vezes ela explode. Então, vamos limitar o eixo y para uma altura que é um valor conhecido, que a gente sabe que o período vai estar nesse valor, com exceção de quando a derivada explode. Então, aqui no gráfico de cima, a gente vai colocar um y, um limite no y, e a gente sabe que o nosso período, vamos tentar lembrar os valores que estavam lá no ponteiro, era menos 1000 segundos, aí ele ia até menos 10 segundos negativo, e do lado positivo tinha 1000 segundos e tinha lá os 10 segundos positivo, que é onde o reator dá o scrum. Então vamos limitar nosso gráfico nisso. Vamos limitar nosso gráfico de menos 1000 a 1000 segundos, que são valores que a gente acha que o período pode estar. Então, olha só que agora a gente está conseguindo ver alguma coisa. Ó. Vamos dar um zoom aqui. Olha o valor do período para onde que ele está tendendo. Então esse aqui é um gráfico muito ruidoso, a gente consegue melhorar isso, mas veja bem, aqui depois que tem a queda da barra de regulação, olha aqui para onde que o período está tendendo, ó, menos 80 segundos, será que é isso mesmo? Bem,
Vamos dar uma filtrada nesse gráfico aqui e ver se é isso mesmo, para a gente conseguir enxergar alguma coisa. Para ele parar de ficar aparecendo a primeira parte toda hora, eu vou comentar essa parte, a primeira parte da atividade, e vou comentar aqui porque eu não quero ficar imprimindo tudo toda hora. Vou deixar só a queda 2, que é a queda da barra de controle. Aí toda vez que eu clico, ele plota só um gráfico, eu fecho, pronto. Antes da gente começar a filtrar, vamos ver aqui como é que está a cara dos nossos dados. Eu vou selecionar um valor aqui e olha como é que tem um monte de valor repetido. Eu vou selecionar outro valor e olha como é que esses valores se repetem. Então, como a gente está trabalhando no computador, que é digital, então a gente tem duas quantizações. A gente tem a discretização no tempo e a quantização no valor em si. Então, a discretização no tempo seria porque esse intervalo daqui ele tem uma taxa de amostragem constante. Então, isso aqui seria meu ΔT. E eu também tenho uma quantização aqui no meu valor, que no caso que a gente está trabalhando com a potência, não tem como o computador ler um valor de potência, ele não tem precisão para ler um valor de potência menor do que esse intervalo. E então, quando você tem uma potência que cresce rápido, que ela está fazendo isso aqui, ó, aí você vai dando zoom, aí você vê que não está repetindo nenhum valor. Mas se eu desenhar um gráfico de potência que ela cresce muito pouco, você começa a ver que tem valores repetidos. E aí você vê um degrauzinho. Olha aqui para você ver. Ó. Aqui eu estou usando imagem, né, para elucidar o que acontece lá no gráfico. Então você vê que isso aqui tem uma inclinação crescente, mas essa inclinação é tão pouca que o computador não tem precisão. Então ele começa a dar esses artefatos. Então, assim, igual eu brinquei com vocês, né, vários caminhos levam a Roma. Tem várias formas da gente resolver isso. Uma forma é deleta o que repete. Então, antes da gente começar a trabalhar aqui com a potência, já calculando a derivada, primeiro de tudo, vamos deletar o que repete. Então, esse código daqui, ele vai olhar se a potência da linha atual é diferente da potência da linha anterior, por isso que tem esse shift, aí ele salva essa linha. Se não, ele não salva. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é apagando as linhas em que a potência se repete. Isso tem um problema, né? Porque, vamos supor que o reator está exatamente crítico. Então, ele vai deletar tudo. Mas não vai ser o caso. É muito difícil isso acontecer. Então, para esse nosso código aqui, vai ser um jeito que a gente vai resolver de forma fácil. E como a gente está deletando linha, precisa só colocar esse códigozinho aqui que ele vai resetar, ele vai organizar os valores de acordo com o tempo, resetando o índice da matriz para ela não ficar furada, porque a gente está deletando linha, então, né, não vamos deixar a nossa matriz furada. Estou falando basicamente o seguinte: estou deletando linha, então não vamos deixar buraco aqui na matriz, ele vai resetar o índice, que é isso daqui. Coloquei comentários aqui para a gente se organizar. Então essa parte do código é aquela que só converte o tempo para segundos. Isso aqui vai deletar as potências repetidas. Aqui calcula a derivada e aqui vai calcular o período. E, então, assim, por que é muito importante a gente fazer isso? Porque a gente está calculando a derivada. Então, se a potência se repete, a derivada é zero. Aí eu vou dividir por zero. Então aqui tem uma divisão daria uma divisão por zero. Então a gente faz esse artifício computacional aqui para resolver o nosso problema.
E aí agora a gente pode entrar com o nosso filtro para ficar mais fácil de ver o gráfico. Opa. Então esse daqui é o filtro na potência. Eu coloquei uma janela aqui de 5 linhas. Então ele vai pegar 2 linhas para trás, 2 linhas para frente, para ele tirar a média, né? Então o valor atual é a média de 2 valores para trás e 2 valores para frente, porque eu coloquei aqui para ficar centralizado. E isso aqui, ó, min, é a questão da média. Então o valor aquela coluna potência vai receber esse novo valor da potência que vai ser a média. Então isso aqui é o nosso filtro de média. Vamos ver que diferença vai fazer. Já ficou muito menos ruidoso. E a gente pode colocar o filtro de média também no... a gente pode aumentar aqui a janela, se vocês quiserem. Vamos só dar uma olhadinha em como é que fica. Vai ficar um filtro bem mais agressivo. E a gente pode colocar esse filtro de média também no período. Então é só a gente substituir aqui, ó. Olha que coisa bonita. Então a gente vê que o reator, nesse pedaço aqui, ele está levemente subcrítico, a potência está caindo, e o período ele está aqui por volta de menos 1000 segundos, menos 750 segundos. Então o período está grande, então a potência cai devagar. E aí quando vem a queda, que é esse momento daqui, o gráfico está distorcido desse jeito por causa daquele filtro de média de 50 que a gente colocou. A gente colocou 2 filtros, então ele ficou bem agressivo, ele está distorcendo um pouco o gráfico. Mas o importante é que esse momento aqui é o momento que ocorre a queda de barra. Então, nesse momento que ocorre a queda de barra, olha para que valor que vai o período. O período está tendendo a 0. Só que ele está tendendo a 0 por valores negativos. Então, se ele está tendendo a 0 por valores negativos, quer dizer que a potência está caindo muito rápido. E olha se não é isso que está acontecendo aqui no gráfico. Nesse pedaço daqui, a potência está caindo muito rápido. Ok? Aí, eu estou vendo que ainda estou plotando o tempo em data. Deixa eu alterar ele para segundos. Fica bem tranquilo alterar. É só a gente pegar essa coluna de tempo em segundos aqui e o nosso eixo X vai ser tempo em segundos. Pronto, agora ele está plotando o tempo, ó, de 0. Então esse gráfico aqui a gente está trabalhando em 500 segundos. E a gente pode ver aqui que a queda de barra, aqui como está o fio de média, não é muito bom para a gente ver a questão da queda, não. Vamos separar, né? Vamos colocar aqui, ó, potência média, vamos brincar. E aí a gente vai fazer nossos cálculos usando essa potência média aqui, que é a que a gente está tirando a média. Mas na hora de plotar, a gente vai plotar a potência original, sem filtro. Então, vamos dar play. Agora tá dando para ver. Então, agora a gente vê a queda brusca. A gente está vendo aqui que em poucos segundos, então, ó, em 2 segundos a potência caiu. Aqui tá em log, tá difícil de ver para quanto que ela caiu, mas eu lembro que mais ou menos ela caiu 50% da potência nesse intervalo daqui. E a questão do período é período tendendo a 0 segundos, olha só. Período tendendo a 0 segundos por valores negativos. E para onde que esse período está tendendo? Que aí que é a questão interessante. Se a gente der um zoom depois da queda da barra, ó, a queda está aqui do meu lado esquerdo. E para qual valor que o período está tendendo? Deixa eu dar mais um zoomzinho aqui para ficar fácil de ler o gráfico.
olha para qual valor que esse período está tendendo. Ó, o período está tendendo para essa linha daqui, menos 80 segundos. A teoria funciona, né? E aí vai acontecer uma questão que ele vai continuar em menos 80 segundos. Aqui o nosso gráfico só tem 500 segundos de duração. Ele continuaria nessa faixa de menos 80 segundos até que alguma hora não ia conseguir mais ler potência nenhuma, porque o fluxo de nêutrons está tão baixo que não sensibiliza os detectores. E aí a gente ia estar lendo um período infinito. E aí você vai falar assim, o reator ficou crítico. Não, logicamente que não. O reator está super subcrítico, né? Todas as barras estão, o reator está desligado, todas as barras estão colocadas, o reator está subcrítico, mas você não consegue ler o período pelo fluxo de nêutrons, porque está um fluxo abaixo que o detector consegue detectar. Então agora a atividade está quase resolvida, né? O que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos liberar as outras quedas para a gente analisar elas. Ó, essa aqui foi a queda da barra de regulação. Então, a gente vê que tinha um período positivo. Por quê? Porque o reator estava levemente supercrítico. Aqui está com um filtro muito grande, ele está distorcendo o gráfico. Mas isso aqui, ele cruza, né, por mais e menos infinito. E aí ele tende a zero por valores negativos. E aí ele vai tender a, vamos ver, menos 80 segundos, certo? Vamos para o próximo. Esse aqui era o que a gente estava vendo, a barra de controle. Queda com a barra de segurança. Aqui ele estava bem crítico. É bem difícil a gente conseguir colocar isso. Gasta um tempinho, né? Vocês devem estar lembrados, a gente operando o reator, gasta um tempinho para a gente deixar ele exatamente crítico. Aqui na cagada, o operador que estava operando conseguiu. Então você vê que essas linhas aqui, ó, é porque ele está oscilando de mais ou menos infinito. Por quê? Porque ele está quase crítico. Então isso aqui é um ruidinho do sistema, né? E aí, ó, vem ele de menos infinito tendendo para zero e tendendo a algum valor. Vamos ver qual que é. Ó, estamos aqui de novo, menos 80 segundos. Próximo. O Scrum, mesma história. E agora a queda da barra de regulação em alta potência. Está acontecendo uma coisa muito estranha aqui. O reator estava crítico, a gente deu a queda da barra de regulação e isso aqui não está caindo indefinidamente. O reator está voltando a ficar crítico. Olha só, isso aqui está 2 vezes 10 a 4. Isso aqui são 20 kW. Então a gente saiu lá de 100 kW, que a gente estava na potência máxima. A gente fez a queda da barra de regulação, a gente foi para 20 kW. A gente foi para 20% da potência. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a barra de regulação não tem reatividade negativa o suficiente para desligar o reator. Então ele só inseriu reatividade negativa e o reator estabilizou sozinho no novo valor de potência. Por que isso acontece? Porque o combustível esfria. Então, quando a gente insere reatividade negativa, a gente deixa o reator subcrítico e, por deixar ele subcrítico, ele vai diminuindo a potência em função do tempo. Olha, ele diminui a potência em função do tempo. Se ele diminui a potência, a água que está ao redor do combustível vai resfriar ele. Se resfria o combustível, insere reatividade positiva. E aí compensa, e aí uma hora o reator volta a ficar crítico. E o que está acontecendo com o período? O período ele tende a zero por valores negativos, só que agora ele não tende mais 80 segundos, a menos 80 segundos. Agora ele vai tender a voltar a ficar infinito, ou seja, o reator crítico. E por fim, a queda sequencial que a gente fez 1, 2, 3, queda de uma barra, 1, 2, 3, queda da outra, 1, 2, 3, queda da outra. Então a gente vê que o período
acontece a mesma história, né, dele tender a zero, e a cada queda que a gente dá, a gente tende a voltar o período para zero. E aí depois esse período ele vai tender a algum valor. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico e ver qual valor o período tende. Vocês podem reparar que o período não está mais tendendo para menos 80 segundos. Agora ele passou. Agora ele está tendendo aqui para 125 e se deixasse o gráfico, talvez ele tenderia para até mais que isso. E aí, o que mudou? Essa queda sequencial que a gente fez ela em alta potência. E vai acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu no gráfico passado. O combustível ele vai esfriando. E aí ele vai esfriando e ele vai inserindo reatividade positiva. Só que, logicamente, que essa reatividade não é suficiente para voltar o reator para a criticalidade, porque todas as barras estão inseridas no reator. Mas isso vai fazer uma distorçãozinha e, portanto, né, a queda número 6, a queda que a gente fez em alta potência, o período não vai tender para menos 80 segundos. Por quê? Porque o combustível, enquanto esfria, ele insere reatividade positiva e isso distorce o gráfico. Então está aqui a solução da atividade. Agora colocando para plotar a parte 1 e a parte 2. Então está o gráfico Lean e log e período de todos. Lembrando que essa parte da média não foi pedido no enunciado da atividade, a parte da média foi só para facilitar a visualização dos dados, então fica opcional aí para quem quiser melhorar.